Shalom, o meu nome é Will, para quem não me conhece, né, do meu canal aqui, Will USA. É meio atípico esse vídeo falando sobre fé, falando sobre as escrituras sagradas. Porque nós aqui em casa, nós guardamos o sábado. Não sei se vocês têm esse costume ou não, até porque o sábado ele é um mandamento do Criador e nós temos esse costume. E como muitas pessoas perguntam sobre a nossa fé, porque muitos nos convidam para ir em igreja, em templo, em denominações, e nós aqui não temos esse costume, e vocês vão entender o porquê. Não é só o porquê de eu falar da boca para fora, mas sim dentro das escrituras sagradas. Eu fiz aqui um roteiro falando sobre alguns temas aqui e espero que vocês acompanhem tudo que vai ser falado. Não peço que vocês creiam em mim, mas creiam naquilo que está escrito, porque as escrituras, hoje em dia, só é enganado aquele que quer, né? Porque tem o Google, tem busca, tem como você realmente ter todas as informações necessárias para com que você hoje não caia no engano de que muitas igrejas e babilônias e falsos profetas estão enganando milhares e milhares de pessoas por falta de conhecimento. Então, eu vou fazer uma oração aqui em hebraico, tá? Espero que o Criador abençoe a família de vocês, que vocês também possam entender o que vai ser falado aqui. E depois dessa oração, eu peço ao Criador que Ele me dê sabedoria, me dê discernimento, e que já não seja mais eu, que sim seja o próprio Eterno, o próprio Criador, falando na minha boca, tá? Então eu vou orar em hebraico. Eu creio que vocês não conhecem, minhas filhas têm o costume também sempre a gente orar mesmo em hebraico, né? Então, e vocês podem pesquisar também sobre essa oração depois que terminar esse vídeo, tá ok? Baru Ataiwa, Melech Rolam, Mesonut Beshem, Yahoshua Hamashia, Amém. Tá bom? Então essa é a oração e nós vamos começar aqui a explanar um pouco sobre as escrituras sagradas, tá? Então eu vou começar com vocês pelo nome do Messias, que é uma coisa muito polêmica. Por quê? Muitas pessoas aprenderam de forma errada. O mundo inteiro hoje pronuncia o nome do Messias de forma errada. Muitas pessoas sabem da verdade, mas muitas pessoas sabem e não preferem e não falam porque vai influenciar na sua vida financeira, vai influenciar no seu meio de amizade, vai influenciar nos seus negócios, né? Então eles colocam o negócio à frente do Criador. E o nome do Messias, vocês vão entender que esse nome que é falado hoje com a letra J, que eles falam Jesus, né? E D, que eles falam que é Deus, esses dois nomes são nomes que estão errados, são pessoas que não existem. Vocês vão entender o porquê. Eu não estou dizendo que a história, entenda bem, tá? Senhores haters, eu não estou dizendo que a história do Messias não existiu. A história, ok. Os seus feitos, ok. A sua pessoa, ok. Estou falando do seu nome. O nome do Messias é um nome que as pessoas falam de uma pessoa que não é ele. E eu vou provar para vocês não só o nome do Messias, como também o nome do Criador, que eles dizem que é Deus, mas não é Deus, tá? Então vamos começar aqui para vocês poderem entender, né? O nome do Messias, aonde que o Messias nasceu, né? O Messias nasceu pelas Escrituras Sagradas, ele nasceu em Belém, né? Ele nasceu em Yerushalayim, ele nasceu lá em Israel. Então, toda pessoa que nasce no seu determinado país, que nem, por exemplo, vocês que estão assistindo esse vídeo, acredito que a maioria são brasileiros, então nasceram no Brasil. No Brasil é comum existir a letra J, porque
tem José, tem João, tem Jonas, né? Só que, por causa que no nosso alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, no nosso alfabeto existe a letra J. Agora, eu peço a vocês que façam uma pesquisa em casa, depois que vocês assistirem esse vídeo, até é bom que vocês peguem papel e caneta depois e pesquisem. Por quê? No alfabeto hebraico não existe a letra J. Não existe a letra J. Aí você fala assim, como assim? No alfabeto hebraico não tem a letra J. Então, como que o nome do Messias pode ser esse nome Jesus? Foi isso que há muitos anos atrás, há mais de 17 anos, 18 anos, porque também eu nasci no berço evangélico, minha mãe até hoje vai à igreja porque não consegue entender, porque é cega espiritualmente, e todos aqueles que vão à igreja são cegos espiritualmente. Por quê? Vocês vão entender aqui no decorrer da nossa explanação, né? Porque as pessoas estão presas em costumes. Costume é uma coisa, tem que saber se aquilo ali é correto ou não. Porque me ensinaram assim desde pequeno. Não é porque ensinaram você desde pequeno que aquilo que você faz é correto. Então você já começa a entender que o nome do Messias não é Jesus. Porque se onde ele nasceu, no alfabeto de onde ele nasceu, não existe a letra J, então é impossível que o nome dele seja Jesus, certo? Então vamos lá. E é até bom vocês pararem e pensarem o seguinte: veja o sobrenome de vocês, que também é uma chave. O sobrenome, vocês podem perceber que o sobrenome de vocês veem em nome de alguém, ou vem em nome do pai, ou vem em nome da mãe, certo? Se você pegar o seu sobrenome. Mas isso já deu para vocês entender que tem alguma coisa que está errada. Por quê? Se o Messias nasceu em Belém, nasceu lá em Israel, lá em Israel, no alfabeto não tem a letra J. Então como que o nome dele vai ser com J? Certo? Então, seguindo, essa é a explicação, tá? Uma curta explicação do porquê que eu não acredito nesse nome Jesus. Eu não acredito, tá? Não acredito. Para mim, o nome do Messias, o nome do Machia, não é esse, né? E a própria Escritura fala aqui, ó: e todo aquele que invocar o meu nome será o quê? Salvo, né? Então, todo aquele que invocar o nome do Messias será salvo. Ou seja, se o nome do Messias for esse nome com J, que todo mundo fala, então vai estar salvo ladrão, vai estar salvo esses caras que roubam dinheiro, põe na cueca aí da política, vai ser salvo prostituta, vai ser salvo tudo. Por quê? Por causa que eles invocam, e outra, você nem pode invocar o nome do Criador, o nome do Messias em vão. Porque a própria Escritura fala nos mandamentos que nós não podemos invocar o nome do Criador em vão, né? Então vocês já percebem, e tem pessoas, inclusive, que se chamam com o mesmo nome do Messias. Coisa que jamais isso seria permitido dentro das Escrituras Sagradas, né? Vocês podem perceber ali. Mas, continuando, e o meu povo que me conhecerá, e o meu povo me conhecerá pelo meu nome, né? Então, todo o povo do Criador, a Escritura fala que o povo dele o conhecerá pelo nome dele, né? Tem até uma passagem que fala que é aquele que, quando você invocar, que muitos serão chamados, né? Mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque se você não entender o teu chamado, se você não entender que o nome do Messias é um nome que está errado dentro da história, você está invocando uma pessoa, alguém que não existe. Por quê? Porque, por exemplo, se você crê no Criador, a Escritura fala: eu nunca vi o justo mendigar o pão.
E você percebe hoje dentro dessas igrejas, essas pessoas que invocam o nome de Jesus, essas pessoas que vivem se baseando nesse nome, vivem na miséria, vive sem dinheiro, vive com a vida derrotada, vive tudo de qualquer forma. Por quê? Se a Escritura fala que nunca viu o justo mendigar o pão, se você crê no Eterno, se você crê no Criador, se você crê no teu Salvador, você não pode o quê? Ter falta de nada. Porque as pessoas romantizam a pobreza, romantizam as coisas romantizam as coisas inferiores àquilo que não é a riqueza. Você ter prosperidade, você ser uma pessoa abençoada financeiramente, você ser uma pessoa próspera, você pode ler até no livro de Apocalipse, no capítulo 21, de como que vai ser aonde nós iremos habitar, a nossa morada. E ali fala um trecho ali de como que é o céu, as ruas de ouro, de jaspe, de cristal. Não fala que lá é barraco, é favela, é um lugar sujo, um lugar imundo. Fala sobre prosperidade. Então você ser uma pessoa próspera, não tem nada de errado em você ser próspero. Só que criaram não posso dizer, né? Criaram um paradigma que para você servir o Criador você tem que ser pobre. Para você ser uma pessoa abençoada, você não tem que ter nada. E isso daí foi colocado dentro da história para quê? Para com que você não conseguisse entender realmente os mistérios que o Criador tem para com a sua vida. Porque você merece o melhor dessa terra, você tem que ter o melhor dessa terra. Se você está vivendo e a sua vida é uma vida só de derrota, é uma vida que você não consegue prosperar, que você não consegue crescer, que você só vive cheio de dívida, endividado, então quer dizer, o Criador, alguma coisa de errado não está certo, né? Como esse ditado aí que as pessoas falam no dia a dia, que alguma coisa de errado não está certo. Se vocês forem dentro da história, continuando na parte do nome, eu até separei algumas bíblias aqui e vou mostrando para vocês. Essa aqui é João Ferreira de Almeida, tá? Então, se vocês forem dentro da história, eu até separei um trecho aqui, vocês podem, essa bíblia aqui, ó, Bíblia de referência, né? Também tradução de João Ferreira de Almeida. E vocês sabem, né? Que a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela também tem uma história. Tudo na vida tem uma história. Como que surgiu a tradução das Escrituras Sagradas? Já se perguntou isso? Como que surgiu a tradução das Escrituras Sagradas? Então aqui, vocês podem até dar um Google e pesquisar. Coloca lá, História Bíblica, a história da Bíblia. Então vou ler um trecho para vocês aqui, para vocês poderem entender aonde eu quero chegar. Por conhecer, tá? Eu estou falando aqui da história de João Ferreira de Almeida, que é quem traduziu a escritura, e vocês vão perceber que aqui o nome já não era esse nome que é anunciado hoje, que eles falam que é Jesus. Vocês vão perceber aqui. Por conhecer o hebraico e o grego, ele era um padre, João Ferreira de Almeida, pode utilizar-se dos manuscritos dessas línguas, calcando suas traduções no chamado textos receptos do grupo bizantino durante esse exaustivo e criterioso trabalho. Ele também se serviu das traduções holandesas, francesas, traduções de Beza, italiana, espanhola e latina vulgata, ou seja, quando João Ferreira de Almeida começou a traduzir as Escrituras Sagradas, foram essas referências de língua de outras escrituras que ele pegou para chegar nessa conclusão aqui. Ou seja, já haviam outras traduções em outras línguas. Aí onde começa a grande confusão dentro das Escrituras Sagradas. Em 1600, olha só o ano, hein? Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento. Em 1600, foi agora, 400, 500 anos atrás, do Novo Testamento. E naquele mesmo ano remeteu o manuscrito para ser impresso na Batávia. Todavia,
o lento trabalho de revisão a que a tradução foi submetida, ou seja, ele traduzia, ia revisando, levou Almeida a retomá-la e enviá-la para sua para ser impressa em Amsterdã, né, na Holanda. Finalmente, Amsterdã, Holanda. Finalmente, em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento, quer dizer, em 1681. Em 1676, você faz a conta, né? Ele começou a escrever em 1676 e aqui ele finalizou o Novo Testamento em 1681. Surgiu o primeiro Novo Testamento em português. Ou seja, a primeira escritura sagrada que foi escrita, traduzida por João Ferreira de Almeida, foi em 1681, né? Trazendo no frontispício os seguintes dizeres que transcrevemos: Ips Literis, o Novo Testamento. Ou seja, vinha na frente lá o Novo Testamento, né? Isto, né? Todos os sacros santos livros e escrituras evangélicos e apostólicos no novo concerto de nosso fiel e salvador, redentor, e aqui está com a letra I, Iesu. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas vai estar com a letra I. I, olha só, I, tá? Então, a letra Iesu. Não é Jesus aqui, quando ele colocou, ele já colocou com a letra I, Iesu Cristo, Iesu Cristo. Deve ser por causa do latim no mínimo. Agora traduzindo em português, por João Ferreira de Almeida, ministro pregador do Sacro Evangelho, com todas as licenças necessárias, olha só, licenças, então havia um acordo, em Amsterdã, pela viúva do D.J. Semerson, no ano de 1681. Então vocês veem que, mesmo dentro da história bíblica, quando o João Ferreira de Almeida fez a tradução, ele nunca chamou o nome de Jesus. Ele colocou o nome lá de Iesu. Eu acredito que por causa do latim, né, e de outras traduções. Vocês veem que ali o nome já estava alterado já. Ali já não era o nome do Messias verdadeiro, né? Eles adulteraram, eles mudaram ali. João Ferreira de Almeida já tinha ciência que ele havia mudado, talvez por causa desse acordo, que eles tinham que colocar um nome comercial, né? Vamos dizer assim, para com que as pessoas pudessem, entre aspas, entender. Só que o nome, vocês vão entender que o nome ele não pode ser mudado. Vocês vão entender o porquê, né? Então, eu falei para vocês sobre o nome, eu li para vocês aqui sobre a história bíblica, um trecho, vocês podem ler a história inteira se vocês quiserem, né? E eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão em casa aí. Vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Se você souber, você pode responder. Não dá Google, nada. Eu quero que você responda mediante o seu conhecimento que você tem da tua infância, do tempo que você foi para a igreja com a sua mãe, com o seu pai, com os seus familiares, enfim, do meio que você viveu, tá? Assista esse vídeo com sabedoria, com discernimento, tá? Para você, assista até o final para você poder tirar a sua conclusão. Tire uma conclusão, tá? Você já entendeu que o nome do Messias não tem como ser com a letra J. Você já entendeu que o próprio João Ferreira de Almeida nunca pronunciou o nome com J, ele pronunciou o nome com I, tá? Iesu. Ok. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão em casa. A salvação, independentemente se você é crente, se você é católico, se você é da Umbanda, se você é espírita, se você é do candomblé, independentemente da religião que você tenha, a salvação, ela vem através de quem na sua concepção? Responda, sem dar Google, sem nada. Respondeu? Vou esperar. 1, 2, 3, 4, 5. A salvação vem através de quem? Já respondeu, né? Já pensou talvez aí através de quem que vem.
Como que nós podemos chegar à conclusão? Agora eu quero que vocês peguem, não sei se vocês têm acesso a uma Bíblia aí, próxima de vocês, mas eu quero que vocês peguem uma Bíblia e abram essa Bíblia no livro, tá? No livro de João, no capítulo 4, João, capítulo 4, versículo 22. Vamos lá, João. Então, o que eu estou falando aqui não é nada de mim. Eu estou falando daquilo que está escrito. Porque você acreditar naquilo que homens falam é uma coisa. Agora, você ir buscar na fonte da forma que está escrita, aí você vai chegar na sua própria conclusão, tá? Vamos lá. Livro de João, capítulo 4, no versículo 22, diz o seguinte. Olha só. Então a pergunta para vocês foi: a salvação vem através de quem? Vocês já responderam sem dar Google, sem dar nada, na mente de vocês, ok? Agora eu vou ler para vocês aqui as Escrituras Sagradas, livro de João 4, 22, e aqui vai falar em nome de quem que nós somos salvos, tá? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos Yahudim. Mas aí vai ter muitas pessoas que são crentes evangélicos, vai falar assim, vai usar essa passagem, mas ele veio para os que eram dele, mas os dele não o aceitaram. Entenda, filho, entenda uma coisa, usa o cérebro, a cabeça, essa cabeça grande que nos foi dada, foi feito para pensar, tá? Então, o Messias veio para os que eram dele, mas os dele não aceitaram. Isso não significa que todos os Yahudim, que todos os judeus não aceitaram. Até porque esse livro que você lê, que Matitiarro, que é Mateus, João, que é Ahuhanan, né, e outros profetas mais, todos eram Yahudim. Ou se não todos, a grande maioria eram Yahudim, que falavam em hebraico. Então, o que você tem que entender? Os apóstolos eram Yahudim e seguiram o Messias. Só que toda a nação não o aceitou. Só que algumas pessoas o aceitaram. E era para que todos o aceitassem? Não, porque ele já sabia que isso iria o quê? Acontecer. Até porque se você pegar hoje um judeu que ele é ortodoxo, o que é ortodoxo? É aquele cara que segue as coisas no risco da linha. É aquele cara radical. Se você pegar um ortodoxo, ele não crê no Messias. Ele crê que o Messias foi um profeta. Ele não consegue entender que o Messias veio através de uma mulher, sem ter nenhum contato com homem nenhum, foi gerado pelo Espírito, né? E veio, que o próprio Criador veio e se fez carne. Ele não consegue entender. E isso é natural. Por quê? Porque isso não foi feito para eles entenderem. E foi feito para ser entendido por aquele que foi arraigado. O que é arraigado? Foi colocado, foi enxertado na árvore, que somos nós, né? Só que isso não tira o título dos Yahudim, porque eles são um povo escolhido. Se qualquer nação que for contra esse povo, ele vai ser derrotado. Qualquer pessoa, que você tem até um vídeo que passa na internet, o cara falando alguma coisa ali sobre Israel, que ia fazer não sei o quê, e o cara morreu ao vivo lá no ar. Por quê? Porque o Criador ali é o povo do Criador. E a forma que o Criador trabalha com eles é diferente da forma que trabalha com nós. Porque a própria Escritura fala que a sabedoria é dada a quem ele quer, certo? Então, se foi deixado para que os Yahudim não entendessem, é assim que tem que ser. Só que para você ser salvo, a salvação vem através deles. Se você for como Yahudim, você vai ser salvo. Você vai ser... como assim? O Yahudim, ele não come carne de porco. O Yahudim, ele não trabalha no Shabat.
Então ele é exemplo para nós seguirmos, né? Exemplo de fé, exemplo de perseverança, exemplo de um povo que várias vezes tentaram dizimar esse povo e mesmo assim eles continuam até hoje. Por quê? Porque foi o Criador que escolheu e é da forma que Ele quer. Então, louvado seja o nome do Criador, né? Que o Criador proteja o seu povo de Israel, proteja todos os Yahudim, que são os seus servos, e nós sabemos que a salvação vem através dos judeus. Só que eles não vieram para entender da forma que nós entendemos. Porque tem até uma passagem que fala que haveria um tempo, o Messias falou que haveria um tempo que muitos não teriam visto, não iriam tê-lo visto, mas iriam acreditar. E é o que a gente vive hoje. Muitas pessoas falam, eu quero uma prova física. Eu vi até um comentário dizendo na internet, o cara falando, não, porque não existe evidências arqueológicas que o Messias, ele realmente existiu. Gente, aí quer dizer, se você perguntar para o cara assim, ó, você tem evidência arqueológica de Pilatos? De Herodes? Ah, sim, esses existiram. E foi todos na mesma época ali, certo? Então eles acreditam, existem até histórias, né, escritas sobre eles, e a história que é falada sobre o Messias, as pessoas colocam em dúvida, tá? Mas eu particularmente creio na Bíblia, e o ponto meu, a Escritura Sagrada, né, que é o ajuntamento de livros, eu creio na Escritura Sagrada e cada um tem que se fundamentar naquilo que crê. A única forma que existe de você provar que o Criador existe é através da Escritura, ou se ele aparecer realmente para você, né? Coisa que nos dias de hoje, não digo que seja impossível, mas tem que haver tamanha comunhão para com que isso realmente aconteça. E essas pessoas que vivem dentro de igreja, que vivem achando que o Criador está ali dentro, achando que o Criador está usando A, B, C ou D, essas línguas de demônios, isso daí não é o Criador. Eu sinto lhe dizer, se você é um frequentador de igreja, você vai lá para você se associar com pessoas, que nem fala nos Estados Unidos. Ali é para você fazer network, né? Nos Estados Unidos eles falam, não, lá é para a gente fazer network, né? Como faz aqui, né? Ah, vamos fazer network, tá bom? Então, basicamente é isso daí. E muitas pessoas estão apegadas o quê? Em templos. O que é o templo? É a igreja, né? Ah, domingo vamos para a igreja. Tá bom, domingo vamos para a igreja. Domingo vamos para a igreja. E aí você aprende o que na igreja? Agora eu quero perguntar para vocês uma coisa. A igreja é o único... Não, vou fazer uma diferente. Eu quero perguntar para vocês, qual que é o único lugar... Vocês vão ficar agora espantados. Por quê? Eu acredito que vocês nunca viram ninguém ler esse versículo. Vocês nunca viram ninguém ler esse versículo. Qual que é o único lugar onde o Criador não entra? Qual o único lugar onde o Criador não habita? Qual o único lugar onde o Criador não está? Você vai falar, não é possível. Qual que é o único lugar? Então, eu não vou falar de mim, tá? Vamos ler, pega a sua Bíblia, vamos ler. Porque o que existe melhor é a leitura. Você lê, tá? Para você poder chegar na sua conclusão aí. Vamos ler. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos, no capítulo 17. Atos, no capítulo 17, tá? E vá ao versículo 24. Tem outras referências? Tem. Mas eu vou ler uma referência para vocês verem aqui. E não fui eu que escrevi isso aqui não, tá? Aqui não foi eu que escrevi não. Então vamos lá. Atos, capítulo 17, no versículo 24. Diz o seguinte. O Criador, aqui está Deus, tá? O Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor, o Criador, né, do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu vou ler de novo. O Criador que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Criador do céu e da terra,
não habita em templos feitos por mão de homens. Ou seja, se você vai à igreja achando que você vai ter um encontro com o Criador do céu e da terra, se você vai à igreja para você achando que você vai ser abençoado, que você vai ser próspero, que você vai ter alguma... A única coisa que você vai fazer ali dentro é como se fosse uma reunião ali, é network. É network, você está fazendo ali contato com pessoas, só. Mas o Criador não está ali dentro. Por quê? Ali tem um CNPJ, ali tem uma inscrição estadual, ali tem um cara que está em cima e você está embaixo. E todos nós somos iguais, como a Escritura fala. Não quereis ser chamado de rabi, né? Porque só um é o nosso rabi, só um é o nosso mestre. Não existe outro, né? Não existe outro, né? O próprio livro de Salmo 23, ele dá uma explanação perfeita sobre isso daí. Se o Criador não está dentro do templo, ele não está dentro do templo. Depois você vê no livro de Atos também, né, aonde que os apóstolos eles se reuniam e onde eles pregavam. Vocês podem ler lá. Mas se você for no livro de Salmo, no capítulo 23, vamos ver se esses pastores de igreja, que todos esses pastores, pasmem, todos esses pastores, todos eles, todos os nomes que você imaginar na sua mente, todos são falsos profetas. Todas essas pessoas que estão dentro de igreja hoje, esses pastores, que são inúmeras denominações gigantescas hoje, que tem canal de televisão, que tem rádio, tem programações, tem fazenda. Esses caras são todos falsos profetas. Por quê? O Criador, a única pessoa que o Criador permitiu que abrisse uma igreja foi um cara chamado isso o quê? Davi, certo? E a sua sucessão, que foi Salomão, Shilom, foi passado para ele. Foi o templo que foi construído, né? Foi ali onde surgiu as tribos de Israel. Então, depois que o Messias veio, depois de 70 anos ali o templo é destruído, o templo, e toda Israel é destruída, dali para frente ele não mandou ninguém mais abrir templo nenhum. Então, por exemplo, eu só falar, hoje tem o templo de Salomão. O templo não é de Salomão, o templo é do Edir Macedo. Ele não é de Salomão. Ali não foi o Criador que mandou ele fazer. E você vê, se igreja, eu quero que vocês pensem o seguinte: se igreja fosse uma coisa correta, só deveria existir quanta? Responda vocês. Se igreja fosse uma coisa certa, quantas igrejas deveriam existir? Uma. O próprio Messias, ele nunca levantou a bandeira de nenhuma denominação, de nenhuma igreja. Ele nunca levantou, ele nunca defendeu uma bandeira, um nome. Ele só falou assim, ó: ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o teu Criador sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Foi o que ele mandou. Ele nunca mandou ninguém abrir denominação. O único que ele mandou lá foi Salomão. E depois seu templo foi destruído. Só. Então todos nós hoje somos iguais diante do Criador. Você não precisa estar num templo, numa igreja, em lugar nenhum para você invocar. A Escritura fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei o quê? Presente, certo? Tanto é se você pegar Davi, lá na cova dos leões, Sadraque, Mesaque, Abdenego, onde ele estava? Ele estava dentro de um templo? Não, mas ele invocou o nome do Criador e o Criador foi até lá. Se você invocar o nome do Criador aqui agora, ele está presente, porque onde tiver 2, eu estou aqui 1, você está aí 2. Ou se você tiver mais 3, 4 pessoas, o Criador está na sua casa. O Criador está na sua casa, o Criador está junto com você no seu carro, o Criador está junto com você no seu trabalho, o Criador está junto com você no avião, o Criador está junto com você num país diferente que você for, ele está com você. O único lugar que o Criador não vai estar é dentro dos templos, porque a própria Escritura fala que como poderá o homem, Atos, se eu não me engano, Atos 17, 49, olha só que interessante, que fala aqui, Atos 17, 24, né?
Aqui, ó, 17:25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida e a respiração e todas as coisas. Então você não depende do pastor João, da Maria e do Zé para você poder evoluir espiritualmente. O Criador, ele deu o livre-arbítrio para cada pessoa para poder ser quem você é, para poder ter acesso direto com ele, para você dobrar o teu joelho no chão, entrar no seu quarto, estar em 2, 3 pessoas em qualquer lugar, no momento de aflição, onde você vai clamar ao Criador, ele vai te ouvir. Agora hoje, essas igrejas são tudo comércio, eles são comércio. Eu vou provar para vocês que eles são tudo um bando de falsos profetas, lobos, devoradores, enganadores, enganam essas pessoas que têm pouco conhecimento das escrituras, não conseguem entender e eles enganam essas pessoas todos os dias, todos os momentos, né, da sua vida. Tem até um caso que eu conheci quando eu era mais jovem, de um senhor que ele trabalhou 30 anos numa empresa, ele não vou falar o nome da igreja, ele passou na igreja lá, ele estava com um cheque no bolso que ele havia recebido, e ele tinha dado ali uma oferta, ali falaram que não, que ele tinha que dar mais, porque ele tinha que dar o melhor que ele tinha. Ele foi lá e deu esse cheque de 30 anos que ele trabalhou, virou a confusão na família. Quando ele chegou em casa, perguntaram cadê o dinheiro, ele falou que tinha deixado o cheque na igreja, e foram lá os filhos, veio aquela confusão. Depois de muita confusão, conseguiram resgatar metade do dinheiro, e mesmo assim a igreja ficou com a outra metade, para vocês poderem entender. Então eles são lobos, são devoradores. O Criador não precisa do teu dinheiro. Não tem como você barganhar com quem é dono de tudo. Se ele é dono do céu, da terra, ele é dono de todas as riquezas, ele é dono de tudo. Você acha que você vai comprar ele com o teu dinheiro? Aí tem um monte de crente, esses crentes bitolados, vai falar assim, né, mas como é que vai ter como é que vai ter a manutenção das igrejas? Entenda uma coisa, abençoado, o Criador não está dentro de igreja, o Criador não está dentro de templo, o Criador não mandou ninguém abrir templo, ninguém abrir igreja, o único que ele mandou foi lá atrás, entendeu? E esses homens, e mesmo que o Criador tivesse mandado, eles não têm autorização de receber dízimo, até porque dízimo não é dinheiro. Leia, dízimo sempre foi o quê? Comida, mantimento, sempre foi o quê? Especiarias, que são tempero, tá? Então, nunca que dízimo foi dinheiro, e dízimo nunca será dinheiro. Vamos lá. Se vocês pegar o livro, então vocês entenderam que no livro de Atos, que o Criador não habita dentro de templo. Não foi eu que falei, está escrito lá, está escrito. Aí vamos ao dízimo, né? Que eles querem receber o dízimo. Vamos abrir aqui, esse versículo é o versículo que esses pastores, falso profeta, mais gostam. Esse aqui é o que os falsos profetas mais gostam. Malaquias 3:10, né? Vamos ler o 10? 3:10, né? Vamos ler. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde que era a casa do tesouro? Você tem que começar a ler e se perguntar. A casa do tesouro era onde era o templo de Shilom, de Salomão. Não é essas igrejas desses caras hoje em dia, não. Que manda você levar o dinheiro lá. Não. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Agora vamos ver que tipo de tesouro que é. Para que haja mantimento. Para que haja mantimento. Então eles levavam a comida. Aqui está falando especificamente para o povo de Israel, para as tribos de Israel. Porque os levitas, haviam 12 tribos. Os levitas cuidavam do templo de Salomão, das coisas do Criador. Então eles não plantavam, eles não colhiam. Então as outras 11 tribos tinham que dar a 10ª parte de tudo que eles colhiam para poder manter quem? Os levitas. Isso era uma ordenança do Criador. Então nunca dízimo foi e jamais será dinheiro na minha casa. E depois fazei prova de mim. Então o que o Criador estava falando? Se vocês, tribos, forem fiéis e levarem a 10ª parte de todos os mantimentos para os levitas, vocês podem fazer prova de mim.
Porque vocês já viram nascer alguma coisa no deserto? Não, mas naquela época nascia, porque o Criador fazia chover. E o Criador, ele sempre foi e sempre será a provisão, a nossa provisão. O Criador dos exércitos. E eu não vos... Ó só aqui, ó, presta atenção. Se eu não vos abrir as janelas do céu, como é que você abre a janela do céu? Ele está falando o quê? O que ele quer dizer aqui? Abrir a janela do céu é como se ele abrir uma torneira para com que chova sobre a terra. Ele está dizendo assim, ó, se eu, o Criador, não fizer chover, abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, qual que era a bênção? Era a produção de alimentos, porque não tem como um alimento ele nascer sem chuva, que dela advenha a maior abastança, tá? Então você pode perceber aqui que o dízimo não era dinheiro, até porque nesse tempo aqui acho que nem dinheiro existia, né? Então era o quê? Se existia, eu não conheço qual moeda que era, nunca estudei essa parte. Mas aqui está falando propriamente de comida. Comida. Ele é bem simples, né? E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vide do campo, vos não será estéril. Tá vendo aqui, ó? Tá dizendo que e por causa de vós, repreenderei o devorador. Quem que era o devorador? Eram as pragas que vinham comer as plantações, certo? Para que não vos consuma o fruto, olha só, gente, o fruto da terra. Então, quer dizer, o Criador, quando você cumpria, dava a sua 10ª parte para os levitas, ele não deixava a sua plantação ser destruída por chuva, ser destruída por gafanhoto, né? Ele protegia. E a vide no campo vos não será estéril, quer dizer que a planta ia nascer com força, diz o Criador dos exércitos. Então vocês veem esse monte de falso profeta hoje, que eu não vou dar nome aos bois, mas você vê esse monte, hoje em dia são milhares, dezenas, centenas. Só aí você pode perguntar assim, Will, como é que eu identifico um falso profeta? É fácil. É só qualquer um que se denominar como pastor e estiver dentro de uma igreja é falso profeta. Entendeu? E eu faço um desafio para qualquer pastor aí e provar em qualquer lugar, em qualquer live, que ele é falso profeta, que ele é um lobo e ele é devorador. Ele é um lobo e ele é devorador. O Criador nunca mandou nenhum desses caras receber dízimo nenhum. E eu vou provar para vocês aqui, ó. Malaquias 3:10. Vamos lá. Não é o que eu estou falando de mim, é o que está escrito. Abra aí em Levítico, capítulo 27, no versículo 30. Vamos lá. Levítico 27, 30. Vamos lá, vamos ler. Não é eu falando, não é o Will falando, não. É as escrituras, 27, 30. Tá? Vamos ler aqui. 27, 30. Vamos ver as pessoas que têm autorização de receber isso aqui. Também todas as dízimas, que são os dízimos, do campo, da semente, do campo, do fruto das árvores, são do Criador. Santas são ao Criador. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Tocante a todas as dízimas de vacas, ovelhas e tudo que passar debaixo da vara. O dízimo será santo ao Criador, não enquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés e os filhos de Israel no Monte Sinai. Certo? Mais uma vez aqui provando que a dízima, falando sobre o campo, sobre semente, sobre o fruto, sobre árvore, né? Vamos ler aqui agora em Isaías 1:17. Isaías capítulo 1,
Vamos lá, capítulo 1, no versículo 17. Aprendei a fazer bem, praticai o que não é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, erguei-me, diz o Criador, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem da terra. Mais uma vez, explicando para quem que tem que ir essa dízima, certo? Para a viúva, para o órfão, para o necessitado. Deuteronômio 14, 25. Deuteronômio 14, 25. Eu separei alguns versículos a mais porque esse é um tema muito polêmico e quando mexe no bolso desses falsos profetas, desses bandos de fariseus aí eles começam a pular, né? Isso aqui vai ser para eles um prato cheio para esses haters aí que vivem em cima, né, de outras pessoas coitados que desconhecem da fé. Deuteronômio, no capítulo 14, no versículo 25, diz, olha lá, então vende-os e ata na tua mão, e vai ao lugar que escolher o Criador, e aquele darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo o que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Criador, teu Criador. Alegra-te, tu a tua casa. Porém, não desamparás ao levita, que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, né? Que é de outra tribo. Ao fim de 3 anos, tirarás todas as dízimas da tua novidade no mesmo ano e os recolherá nas tuas portas. Então virá o levita, que esse tem o direito de recolher a dízima, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Criador, teu Criador, abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizerdes. Ou seja, quem tem autorização de recolher qualquer dinheiro? Somente eram os levitas, que na verdade eles dizem dinheiro, só que não é dinheiro, é comida, porque naquele tempo eles trocavam alimentos, né? Então o alimento era usado como uma base de troca. Hoje nós temos o dinheiro, naquele tempo era o alimento, né? E para finalizar essa parte do dízimo, eu vou ler para vocês o livro de Deuteronômio 26 no versículo 12, 26, 12, que diz o seguinte, tá? Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, tinha até o ano dos dízimos, hein? Então os darás ao levita. Então os dará ao levita. Não mandou você dar para a igreja A, igreja B, igreja C ou igreja D. Pastor A, pastor B, pastor C, pastor D. Ele manda dar. Então darás ao levita, ao estrangeiro, tá? Ao órfão e à viúva. Mais uma confirmação aqui, a viúva. Para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Criador, teu Criador, tirei o que é consagrado da minha casa e dei também ao levita. Olha só, que o levita que sempre teve autorização de receber a dízima de qualquer pessoa, e ao estrangeiro e ao órfão, à viúva, conforme todos os seus mandamentos que me tens ordenado. Nada
transpassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Para vocês verem aqui, ó. Então, quem que tem autorização de receber a dízima? Mais uma vez, não é eu falando. São os levitas. Então, esses falsos profetas hoje, que recebem dinheiro, que recebem mala de dinheiro, que carrega sacos de dinheiro em estádio, enganando as pessoas, todos eles já estão condenados já à morte. Porque eles estão usando a palavra do Criador para poder enganar as pessoas. E qualquer um que usar a palavra do Criador para poder enganar o seu próximo, você acha que vai acontecer o que com ele? Eu estou falando para vocês que eu sou santo? Não, santo é só aquele lá de cima. Eu posso julgar alguém? Não, quem julga é o Criador. Mas essas atitudes que eles estão tendo hoje são atitudes que são antibíblicas. Eles estão roubando a população, estão roubando as pessoas que não têm conhecimento. Você tem que pegar a tua dízima, ajudar o órfão, a viúva e o necessitado. Você tem que ajudar com o quê? Com comida. Se alguém te pedir um prato de comida, você não pode negar. Você não vai negar. Se te pedir um copo de água, você vai negar? Você não vai negar. Agora, se alguém chegar e te pedir dinheiro, você não pode dar. Por quê? Por que você não pode dar? Porque ele não tem autorização de receber esse dinheiro. Porque ele não é um levita. Então, nenhum desses pastores falsos profetas, eles têm autorização de receber dízimo de ninguém. Até porque dízimo é comida. Então, eu espero que essa parte tenha ficado bem claro para vocês, mostrando e provando para vocês que nenhum desses pastores tem autorização de receber o dízimo, né? E como eu já havia lido para vocês, no livro de Salmo, né? Vamos ver aqui quem que é o nosso verdadeiro pastor, né? Vamos ler, que é bom ler, Salmo 23, versículo 1. Aqui é bem claro, qualquer pessoa consegue entender isso aqui, que fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então aqui não está falando que o pastor é a Maria, é o Zé, é o João, né? Até um monte de mulher pregando, que mulher nem pregar não pode, né? É só ir lá para o livro de Timóteo lá e ler, procurar ler um pouco, enfim. Tá? Por isso que o povo está sendo enganado hoje, que é até mulher ensinando. Mulher não foi feito para ensinar escritura sagrada. Tá? Pelas escrituras sagradas, a mulher foi feita para duas coisas. Vamos lá no livro de Timóteo e ver. Então, a escritura fala aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Então, esses que se denominam pastores são todos falsos profetas, né? E vamos no livro de Marcos, para completar essa parte aqui dos falsos profetas. Vamos aqui no livro de Marcos, dos que gostam de recolher dinheiro dentro de igreja. Marcos 14, do 61 ao 65, tá? Marcos 14, do 61 ao 65. Mas ele colocou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Messias, filho do Altíssimo? E o Messias disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder do Criador e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando o seu vestido, disse... Tá vendo? O sumo sacerdote, que eram os caras que conheciam a escritura, mas não aceitavam. Rasgando os seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia. Olha só, o próprio Messias falando e eles não aceitavam. Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? Que vos parece? Fez a pergunta. E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhadas, deve ser punhaladas, né? Aqui está punhadas. E a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Então, qualquer pessoa que pregar a verdade, disser a verdade, ele vai ser o quê? Perseguido. Se você falar hoje contra a igreja,
se você falar hoje contra o dízimo, se você falar hoje contra a prostituição, se você falar hoje contra o adultério, se você falar hoje contra gêneros sexuais, você vê o que está acontecendo hoje em dia, uma vergonha no mundo aí. O Criador fez homem e fez mulher, e ponto final. Qualquer outra coisa que passar disso aí, é que nem a Escritura fala, sede quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca, certo? Então, ou você é homem ou você é mulher. Qualquer coisa que for além disso, você está fora das Escrituras Sagradas. Aí já não é eu, meu amigo. Você vai ter um acerto com o Criador lá, tá? Que te criou, que te fez. Que a Escritura aqui fala que qualquer homem ou mulher, que se deitar um sobre o outro, ó, é abominável. Entendeu? Não fui eu que escrevi e fiz isso daí, não. Foi o próprio Criador, tá? E os mandamentos do Criador, ele nunca muda, né? Então, os mandamentos do Criador, você sabe que o Shabat, o sábado, faz parte, né, de um dos 10 mandamentos, então não mudou, continua a mesma coisa, tá? Para você acha que mudou, o Criador não mudou. O que mudou foi as pessoas. O ser humano, ele tem uma mente tão limitada, que ele pensa assim, isso aconteceu há 3.000 anos atrás. A Escritura Sagrada diz o seguinte, que 1.000 anos de um homem é como se fosse um dia para o Criador. Ou seja, se nós estamos no ano hoje 2024, né? Se somar antes do Mashiach ali, né? A cada 1.000 anos que nós humanos contamos, é como se fosse um dia para o Criador. Então, para o Criador não mudou nada, continua a mesma coisa. É você que acha que hoje, porque hoje nós vivemos. Como que você pode pensar assim nos dias de hoje? Os dias não mudaram, é a mesma coisa. O que mudou foi a mente das pessoas, o que mudou foi aumentando a prostituição, aumentando o pecado, aumentando as coisas que não agradam ao Criador, né? Isso aí, que nem a Escritura diz, que se o Criador não abreviasse os tempos, até mesmo os seus escolhidos não seriam salvos, né? Então eu vou ler aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo Eclesiastes, capítulo 3, tá? No versículo 14. Eu até sei de cabeça já esse versículo. Esse versículo é um versículo que eu uso muito ele, mas é bom a gente ler esse versículo junto. Eclesiastes, tá antes aqui, tá? Eclesiastes 3:14. Provérbios, Eclesiastes, tá? Eclesiastes capítulo 3, no versículo 14. Diz assim: eu sei que tudo quanto, aqui está o nome pagão, né? Está o nome Deus, né? Eu sei que tudo quanto o Criador faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz o Criador para que haja temor diante dele. Tá ok? Então tudo quanto o Criador faz nunca irá mudar. Sempre vai ser a mesma coisa. Principalmente, gente, o nome do Messias, que é super importante. Porque se vocês pegarem dentro da história, os Yahudim, os judeus, eles nunca acreditaram em Deus nenhum. Eles creem no Elohim, eles creem no Criador. Eles não creem nesse nome que é anunciado aqui. Eles não creem, tá? Então o Criador do céu e da terra, ele tem um nome que foi deixado para Moshe, tá? Foi deixado para Moshe, que é o quem? Então, nas Escrituras Sagradas hoje, deveria estar como o nome do Criador? Não deveria estar o nome Deus. Deveria estar o nome Yud, Re, Vav, Re. Ou seja, YHWH. Repetindo, YHWH. O Criador, ele é tão perfeito. Esse aqui é o nome do Criador que eu falei para vocês agora. YHWH. Não tem vogais, é só consoante, tá? Porque no alfabeto hebraico não tem vogais, somente consoantes. Ou seja, você fala, como que vai ser pronunciado isso aqui?
Você sabia que a primeira coisa que você pronunciou quando você nasceu, a primeira coisa que você pronunciou foi o nome do Criador sem você saber? Aí você vai falar, Will, como? Eu vou te explicar. Quando você nasce, a primeira coisa que você faz é o quê? É respirar. Então, quando você nasce, você respira. Quando você respira, você emite um som. Esses dois sons que são emitidos é justamente o nome do Criador. Todos os animais da selva, o leão, o cachorro, o passarinho, todos eles emitem dois sons. Esses dois sons são o nome do Criador. Então, falando de nós, seres humanos, quando você nasce, você vai respirar, você respira. Então, essa não é a respiração? Quando você fala Yahweh, é o nome do Criador. Yud, Re, Vav, Re. Yahweh, né? O leão, vê o ungido do leão. Yahweh. Veja o ungido do leão, veja todos os animais. A própria Escritura fala que se o homem se calar, até as pedras clamariam. Até as pedras clamariam. Então, todos os sons que são emitidos por animais, pega um vídeo de um animal, de um leão, vídeo de sons de animais, você vai perceber que ele pronuncia o nome do Criador sem mesmo ele saber, né? Até nós, seres humanos, a primeira emissão, a primeira coisa que nós falamos a todo momento, né, é o nome do Criador. Por quê? Para ficar mais clara essa parte. Porque o Criador, ele é o próprio sopro do quê? Da vida, certo? Quando você respira, é porque a Escritura fala que ele soprou na narina. Ele soprou o quê? A vida. Então, quando você respira e inspira, você pronuncia o nome do Criador, porque ele é o próprio sopro da vida. Você vê como que é tremenda a sabedoria do Criador. E a cada dia a gente aprende junto alguma coisa nova, porque ninguém sabe de tudo. Você entender as Escrituras é uma evolução. Entendeu? A minha mãe sempre foi para a igreja, o meu pai já não era muito de ir, mas eu sempre me perguntava, meu pai, alguma coisa não está certa. Porque eu via coisas erradas dentro da igreja que a minha mãe ia, coisas que eu, como criança, não admitia isso daí. Então eu comecei a buscar, comecei a ler, comecei a buscar, comecei a entender, e o Criador, pela sua misericórdia, ele abriu o meu entendimento. Esse entendimento que eu estou passando para vocês aqui, a grosso modo, todo sábado eu vou trazer alguma passagem bíblica, alguma explanação falando sobre o entendimento das Escrituras. Isso aqui é uma coisa que não é para qualquer pessoa entender. Entendeu? Se a pessoa não estiver conectada com o Criador, a esse momento ela já saiu do vídeo, porque ela não tem interesse. Se fosse um vídeo falando de prostituição, de putaria, de ser vergonhice, de rebolando até o chão, ou se fosse de algum acidente, ou alguma vida destruída, ou de separação, a pessoa estava até agora no vídeo. Mas qualquer coisa que venha trazer para você conhecimento, a pessoa não quer. Ela não quer, não é verdade? E outra coisa que acontece dentro das igrejas, dessas igrejas de falso profeta, é esse povo falando em línguas, essas línguas que eles falam que é línguas estranhas, que não é. Isso é tudo língua de demônio, repito, línguas de demônios, línguas de demônio. E vou provar para vocês, dentro das Escrituras Sagradas, esse bando de mentiroso, de enganador, que é essas línguas de demônios aí. Olha só o que diz aqui no livro. Vocês sabem que as línguas foram criadas quando? Quando houve aquela confusão na Torre de Babel. Você pode ir lá no livro de Gênesis lá e ler, quando você tiver tempo, né? Se é que vocês têm tempo de procurar ler alguma coisa. Mas o dia que você tiver tempo, vai no livro de Gênesis e lê lá sobre a Torre de Babel. Ali foi quando as línguas surgiram. Era apenas uma língua. Que língua que era? No mínimo deveria ser o hebraico, arcaico, não sei, ou o aramaico, né? Que para quem não sabe, o aramaico nada mais é do que como se fosse o hebraico, mas falado da forma caipira,
como se fosse aqui no português, para você poder entender. Então, as línguas estranhas aconteceram aqui, ó, no livro de Atos, olha só, no capítulo 2. E eu vou ler com vocês, para vocês verem que realmente o que eu estou falando não é de mim, é o que está escrito, tá? E cumprindo-se, Atos capítulo 2, e cumprindo-se dia de Pentecoste não é que esses crentes saem pulando dentro de igreja não, viu? Pentecoste, depois você busca para você entender o que é Pentecoste aqui. Não é esses reteté aí não, isso aí é coisa de demônio. E cumprindo-se dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, vem do céu um som como de vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Entenda. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, ou seja, tinha pessoas ali de outras nações que estavam debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estava confuso, nossa, eles estão falando na nossa língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos esses homens que estão falando? O que eles quiseram dizer? Sabe o que é Galileu? Galileu era um cara que vivia num lugar pobre, ele não tinha estudo, Galileu. Então eles perguntaram, como que esses galileus estão falando na nossa língua se eles só falam o hebraico? E nós estamos entendendo na nossa própria língua, porque ali haviam pessoas de vários países que falavam línguas diferentes. E como eles falavam em hebraico, e eles falavam em língua diferente, eles estavam pregando ali, como eles iriam entender se não fosse falado na sua própria língua, certo? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? A pergunta, como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Quer dizer, como isso é possível? Esses caras são um bando de pobre, nunca estudaram línguas e eles estão falando na nossa língua nativa e nós estamos entendendo. Eles se perguntaram. Partos, que era uma cidade, Medes, que era outro lugar, Elamita, que era outro lugar, e que habitavam na Mesopotâmia, que era outro lugar, na Judéia, na Capadócia, na Ásia. Você vê, língua árabe, várias línguas ali sendo faladas. E a Frígia, Panfilha, que hoje mudou de nome também, você pode ver, dá um Google, você pode pesquisar, a Frígia, Panfilha, o Egito, né, que é o mesmo até hoje, partes da Líbia, né, que também já fala ali são os muçulmanos, tal, deve falar o árabe com certeza, junto a Cirene, forasteiros romanos, você vê, forasteiros romanos, quer dizer, pessoas que vieram de lugar que eles nem sabiam de onde que era. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, certo? Cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas do Criador. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer? Né? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Mosto, se eu não me engano, deve ser alcoolizado, né? Não sei, vocês podem dar uma pesquisada que eu não lembro o que é mosto, mas deve ser isso daí. Então ainda zombavam, porque eles estavam falando em outra língua. Então, concluindo essa reflexão das línguas, tá? Por que essas línguas faladas em igreja são línguas de demônio? Se você quiser aprender o inglês, hoje você vai aonde? Numa escola, certo? Só que naquele tempo não tinha escola de inglês.
Se você quiser aprender hoje o árabe, você vai numa escola árabe, você aprender árabe, francês, no francês. Só que nesse tempo não havia como. Então o Criador fez essa separação nas línguas para que as pessoas pudessem entender esse milagre. Pode acontecer esse milagre hoje? Pode. Pode acontecer sim, mas não essas línguas faladas dentro dessas Babilônias, não. Eu estou falando de línguas que o Criador criou. Francês, árabe, português, italiano, russo, enfim, são, né, o mandarim, são, acho que centenas, né, centenas de línguas que são faladas no mundo inteiro, né, fora os dialetos que existem também. Então, você quer aprender, você vai numa escola. Naquele tempo não foi usado aqui. Então, você entendeu que o nome do Messias não é esse. Você entendeu que o Criador não está dentro de igreja. Você entendeu que o dízimo eles não podem recolher. Então, alguma coisa está errada. Que o pastor é o Criador que é o nosso pastor, né? E não esses bandos de falsos profetas que existem hoje em dia aí. E vocês veem também, as pessoas hoje em dia, quando fazem aniversário, se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver comemoração de aniversário de ninguém. Aniversário é uma coisa que foi criado pelo homem. Aniversário, né? Foi criado pelo homem. E vocês podem perceber no final, quando as pessoas fazem aniversário, no final da fala do aniversário, todas as mães estão amaldiçoando seus filhos, tá? Para surpresa de vocês. Todas as mães estão amaldiçoando os seus filhos. Até quero que vocês comentem no final desse vídeo, para quem assistiu até aqui, a palavra Ra-Tim-Bum. Eu quero que vocês escrevam, por favor, no comentário, por gentileza. Então, lá canta lá, parabéns para você, papapá, e canta essa música. E no final todo mundo grita, Ra-Tim-Bum. Ra-Tim-Bum nada mais é do que uma palavra em latim, que quer dizer, você pode dar um Google e pesquisar, se você não acreditar no que eu estou falando. Ra-Tim-Bum significa eu amaldiçoo você. Ra-Tim-Bum significa eu amaldiçoo você. Ou seja, as mães compram bolo, compram bexiga, faz todo aquele preparo em amor ao seu filho para comemorar mais um ano que ele nasceu, e ela vai lá justamente no dia que ele nasceu e amaldiçoa o seu filho. Por isso que tem um monte de filho aí que está virando o que está virando, não vou citar o que é, por causa que as pessoas estão amaldiçoando os seus filhos por falta de sabedoria e por falta de conhecimento. Por exemplo, é igual a pessoa chegar e chamar o seu filho, por exemplo, de danado. Ah, mas ele é tão danadinho. Sabe o que é danado? Danado é endemoniado. Danado é possuído pelo demônio. Então, como que você vai admitir que alguém fale que você é danado, né? Sendo que você não sabe nem o significado do que é danado. Então, esse que é o problema. A Bíblia diz que o povo do Criador, ele peca, ele erra, ele falha por falta de sabedoria e por falta de conhecimento. Porque hoje em dia as pessoas estão atrás do quê? De TikTok, de Kawaii, estão atrás do que mais que tem? TikTok, Kawaii, Shorts, é só arrasta para cima, vendo a vida dos outros. Só que ele não se preocupa em ter conhecimento. Não que você não possa ver, pode. Só que você tem que buscar o quê? Conhecimento e saber se aquilo ali é correto ou não. Então fica mais a dica aí do Ra-Tim-Bum e do danado para você entender. E para finalizar aqui esse vídeo, eu quero falar sobre o nascimento do Messias, né? Que muitas pessoas convidam eu, até minhas filhas, para a festa, né? De Natal, como agora final do ano também convidaram, só que nós não vamos, por quê? Nós não fazemos parte desse tipo de coisas que adoram a demônios, são adoração a demônios. Por quê? Tá? Se você buscar na história, você vai ver que essas adorações que são feitas, inclusive até existe ali uma história em paralelo que dizia que aquelas árvores de Natal, que hoje é representado por essas bolas, né? Ali eram as cabeças das crianças que eram arrancadas, né? Tem toda a história, você pode buscar e ler, né? Mas o foco qual que é aqui? O dia que o Messias nasceu. O Messias, ele não nasceu em
Ele não nasceu em dezembro. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro, tá? E eu vou provar para vocês que esse paganismo do Natal, não pertence às escrituras sagradas. Não pertence às escrituras sagradas, tá? Vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, Lucas no capítulo 1, no versículo 26. Olha só, você que é mãe, você que já deu à luz, você tem muito mais entendimento dessa parte do que eu. Eu sou pai, mas não, né, eu não sou mulher. Né? Vocês que são mulheres têm mais entendimento dessa parte que eu vou explicar para vocês aqui agora, para vocês perceberem que o Messias não nasceu em dezembro. Essa data é uma data de comércio, é uma data mentirosa, é uma data enganosa, tá? Para poder você não entender quando realmente o Messias veio a esse mundo. Vamos lá. Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, diz o seguinte: e no sexto mês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado pelo Criador a uma cidade da Galileia, certo? Chamado Nazaré. No sexto mês, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, casa de Davi. Ou seja, quando o anjo Gabriel visitou Maria, Manohá, foi no sexto mês que ela engravidou. Sexto mês. Então, se ela engravidou por esse calendário errado, que é esse calendário gregoriano, né? No sexto mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, ela teria engravidado em junho, se nós formos pelo calendário gregoriano, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, contando pela ordem natural da gestação da mulher, que são 9 meses, ele teria nascido no mês de março. Só que vocês devem se basear pelo calendário daquela época, tá? Você pode dar um Google também e pesquisar, que é o calendário hebraico. Por ali você consegue comparar o calendário gregoriano com o hebraico e você vai chegar, você conta ali o sexto mês e você vai saber o mês original que o Messias nasceu, tá ok? Então é isso aí, eu espero que essas palavras entrem no seu coração, que você realmente pesquise, que você leia, que você busque, que você não acredite em falsos profetas, que você não acredite nesse pessoal que vive em internet mentindo, pedindo dinheiro, escravizando as pessoas, querendo passar a visão como se você não pagasse, você não tivesse direito de fazer parte das coisas do Criador. Saiba que tudo isso é mentira. O Criador te fez uma pessoa livre, onde você pode sim ser quem você é, somente entendendo tudo que está aqui, que foi falado, né? E o nome do Criador, eu já falei, né? Que é Yud, Re, Vav, Re, que é o tetragrama, né? Yahová. E o nome do Mashiach, Shua, né? É S-H-U-A, que significa o tetragrama que vem salvar. Yalhu, né? Seria a pronúncia em português do tetragrama. Yalhu, Y-A-O-H-U, Yalhu, Shua. Ou seja, seria mais ou menos próximo de Yahushua. Yahushua, esse seria aproximadamente, claro que a minha pronúncia é em português, né? Eu não falo em hebraico, mas a pronúncia seria basicamente essa aí, tá ok? Então, fiquem todos com Yahushua, que Yud Re Vav Re abençoe vocês. Eu vou finalizar aqui com uma oração. Espero que o Criador abençoe esse Shabbat de vocês. Baru Atayuá, Melech Olam, Mesonut Beshem, Yahushua Hamashia. Amém. Fique com o Criador e até o próximo vídeo.